Como ter o melhor bumbum é uma das grandes coisas que a gente presta atenção realmente quando o glúteo ocupa um grande destaque na região anatômica do nosso corpo, seja para o homem ou para a mulher. Segue nosso canal, ative as notificações. Eu quero falar para vocês a importância de nós termos uma volumização glútea adequada, se falando do ambiente cirúrgico. O glúteo ele ocupa uma porção central do nosso corpo e na forma muscular é onde o glúteo máximo, o médio, o mínimo são os principais músculos que conferem a sustentação do nosso corpo. Muitas vezes a gente pensa que é só o abdômen, mas a parte da sustentação do nosso corpo envolve a capacidade do nosso glúteo estar fortalecido para que a gente tenha uma postura, que a gente consiga caminhar e fazer as nossas atividades básicas, inclusive fazer um treino que consiga te dar uma boa performance durante toda a duração do seu treino. Uma forma que a gente tem de garantir com que o glúteo seja valorizado, a gente precisa entender como está essa pele do glúteo, se a gente tem sinais de inflamação como celulite, como que está a espessura da gordura, e muitas vezes a gente tem um glúteo que precisa de uma distribuição melhor de gordura, fazendo com que ele tenha um formato mais adequado. Nós dividimos o glúten geralmente em 4 ou até 9 partes, cada um com sua importância de termos um formato legal do glúteo. Se você olhar uma pessoa deitada de bruços, esse glúteo ele pode ter um formato diferente, cada pessoa tem sua identidade do glúteo. Mas, se falando do público feminino, um glúteo bem legal, de olhando deitado, você imagina que o glúteo ele faz como se fosse como se fosse uma asa de gaivota, ele vai caindo suavemente para os lados. Se você olhar um glúteo bonito em pé, uma pessoa que tem um glúteo com todas as proporções ideais, você vai perceber que o glúteo ele vem aumentando, aumentando e depois ele faz um formato de coração invertido. E geralmente é um glúteo que ele é um pouquinho mais longo do que largo. E a gente tem uma proporção maior um pouquinho aqui embaixo do que em cima. Isso é muito enquadrado nas cirurgias do contorno corporal porque a gente proporciona essa valorização e essas proporções também do glúteo. E também uma das proporções bastante importantes é quando a gente avalia o glúteo de perfil, a gente mais ou menos calcula que todo o comprimento, desde a raiz da coxa até a projeção máxima do glúteo, tenha 1,6 a distância da região da grossura da perna, da coxa, perdão. E qual a melhor forma de fazer isso? Nós temos pessoas que usam substâncias que são sintéticas, que a gente conhece muitas vezes pessoas usando substâncias que não são compatíveis biologicamente, que a gente pode ver pessoas que colocam substâncias clandestinas como hidrogel, e muitas pessoas usam também substâncias que já foi muito utilizada e hoje causam algumas potenciais riscos, são o PMMA injetado principalmente dentro do músculo. Particularmente a minha conduta é não usar essa substância porque eu acredito muito mais na segurança, na biossegurança da transferência com o uso de gordura. A gente sabe que a gordura, são as células do nosso DNA e quando elas são transferidas, nós fazemos com uma técnica muito precisa guiada por ultrassom, que a gente vai poder potencializar o volume desse glúteo e trazer as regiões de deficiência, fazendo com que a gente tenha uma integração muito legal. Esse enxerto glúteo entre 40 a 60 dias ele está totalmente integrado e fazendo parte. Inclusive também, não sei se você sabia, o enxerto de gordura tem a capacidade de melhorar a qualidade da sua pele. Então isso traz um rejuvenescimento da área glútea e a gente pode distribuir todas as suas deficiências. Então, em resumo, eu acredito que era para a gente ter a melhor forma de ter um bumbum mais avantajado, a gente usa todos os pilares de reconstrução do glúteo, de remodelamento. Podemos também, inclusive, usar tecnologias para que o glúteo tenha mais firmeza, usando como Morpheus, usando plasma, e a gente associa com gordura para que o seu glúteo possa ficar mais legal e mais seguro. Gostou? Comenta aqui embaixo, compartilha e envie para aquele amigo que você acha que vai gostar desse assunto. Muito obrigado.